Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Passo o aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube e convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Questão de escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasiada atenção uma pedra da estrada e em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Prece inicial, Rodrigo, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia, Senhor. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Agradecemos, rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta e orgulho de inveja e de ciúmes, inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Amém. Obrigado. Amém. Evangelho segundo o Espiritismo, página 318, preces inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro.
Se oro numa língua em que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças? Uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Paulo. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende nunca pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torne que cada palavra desperte uma ideia. E desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como uma simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou maior número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes, e em tal ou tal ordem, Deus vê o que se passa no fundo dos corações. Lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que o fundo, é rebaixá-lo. Bom, o que podemos extrair disso? Que mais vale, né, uma prece de um segundo, né, de alguns segundos, Senhor, me auxilia nesse momento que eu não estou dando conta, do que você repetir 20 Pai Nosso, 30 Ave Maria, né, da boca para fora, e aí a hora que termina você fala, ufa, graças a Deus. O que valeu aquela repetição? Nada, porque o coração nada teve com isso. E se a nossa prece ela é um canal direto com Deus, e Deus nos conhece profundamente, ele sabe, né, que aquele nosso ato é apenas algo pro forma, algo que fazemos maquinalmente. Comentários? Fred, é pertinente aquela abordagem que nós estávamos fazendo lá fora né, da nossa reunião sobre as missas antigas, né, que eram oficiadas em latim, sendo que a maior parte da nossa população era analfabeta e mal conhecia a língua materna. Não é? Então, eu me lembro da minha mãe repetindo o Pai Nosso, Ave Maria e aquelas respostas, né, do ofício religioso católico. Né? Mas, a bem da verdade, eu ainda aprovo as, as orações tradicionais, como o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo. Né? O Pai Nosso, por ser ensinado pelo próprio Cristo, né? A nós. É claro que a gente, hoje, atualmente, né, quando estamos num processo aflitivo, uma situação assim perigosa ou algo que possa atentar contra a nossa integridade física, moral, etc. E também as questões da nossa subsistência nesse mundo, é claro que nós celebramos um outro tipo de oração, né? Um colóquio mais reservado com o nosso Criador e com Jesus, né, meu irmão?
também me faz lembrar aquele livro que eu até recomendei para você, que é O Grande Amigo de Deus, que fala da vida de São Paulo, né, por uma grande escritora americana chamada Taylor Caldwell. São Paulo, durante suas pregações, ele era um indivíduo formado no Sinédrio, né? Ele era um erudito, um cara cultíssimo. E quando eles estabeleceram as igrejas ali nos entornos do Mediterrâneo, ele passou a ter muita dificuldade de comunicar com os fiéis, pela sua forma de expressar erudita, cultíssima. E aí ele procura um sábio, um médico egípcio, iniciado no culto da Grande Pirâmide, e esse lhe recomenda que ele ajuste a sua pregação ao nível de compreensão dos seus fiéis, não é? Para que ele seja compreendido. É claro que existem níveis de informação, níveis de iniciações, né? Que a maior parte não compreende, né? Então nós temos que nos ater a isso, a termos cuidado com o que nós falamos, para nós sermos bem compreendidos. E é isso que nos linka com o nosso Mestre Jesus, sempre, e com nossos irmãos necessitados, carnais e espirituais. Obrigado, Fred. Obrigado você, Rubem. Meninas, querem falar alguma coisa? Não, não. Nós podemos ver, né, que as igrejas melhoraram bastante, né? Ficou uma experiência mais agradável. Eu lembro quando eu, eu ia ter que operar de novo a coluna, hernia de disco, né? E antes de eu encontrar as cirurgias espirituais, pelo espiritismo, eu fui em igreja evangélica, fui em tudo quanto era lugar. E, e quando eu fui assistir o culto, foi um culto muito bom. Gostei do que foi dito, gostei da música que foi tocada. Só não gostei quando passaram a sacolinha. Mas esse são usos e costumes deles, né? Porque eles fazem da religião uma profissão. Mas o que eu quero dizer é que, né, as igrejas, né, antes era chatíssimo, era uma coisa, né, você ia num casamento, puxa, era uma coisa, você torcia para o negócio acabar logo, né? Hoje é bem mais curto, né? O padre costuma falar de exemplos mais práticos, mais próximos de nós, né? Fala das dificuldades da convivência, né? Que a convivência é uma lixa áspera, né? E a redundância ela é, ela é intencional, porque quando estamos com a outra pessoa, né? Quando conhecemos, né? Nós e a pessoa, nós estamos encharcados de neurotransmissores, de dopamina, né? É tudo amor, tudo ótimo, conversamos por horas, né? Mas daí, quando se estabelece a rotina, que cada um se mostra tal qual é, se não houver se não houver um trabalho, né, de moral entre os conviventes, né? Se nós tivermos só aquela questão do
do culto ao domingo, ou de irmos no centro espírita, ou na igreja da nossa preferência de domingo, né? E saindo de lá, meia hora depois, nós não lembramos nem o que foi dito. Relacionamento nenhum resiste a isso. É só quando realmente a gente faz um esforço para internalizar o evangelho, né, internalizá-lo, compreendendo, né, e exteriorizá-lo, agindo, né, e não reagindo, né, percebendo que quando o outro está em desequilíbrio, o melhor a fazermos é ficarmos em silêncio. Né? Minha mãe dizia, né, quando eu brigava com meu irmão, quando um não quer, dois não brigam, né? Eu achava aquilo tão besta, né? Tão. Como assim um não quer, dois não brigam? Mas ele foi lá, me provocou, aí eu vou lá, revido, né? E aí você percebe realmente, quando você faz. Eu acho que na verdade é assim, né? Se ela se ela escutar depois, eu acho que poderia reescrever essa frase, dizer assim, né? Quando um faz um esforço para não querer, dois não brigam, né? Porque na nossa vivência atual, né? No nosso estágio de imperfeição, né? Quando o outro te ataca, você já quer estar na garganta dele, já quer estar, né, batendo também, né? Então você quer, né? Não é questão de quando um não quer, dois não brigam. Você quer estar na garganta do outro, né? Você quer atacar, você quer revidar, né? Você quer dar vazão aos seus instintos mais primitivos, né? Você quer xingar, mas aí entra a contenção, né? Daquilo que você internalizou. E daí você pensa assim: bom, o outro está nervoso, o outro está em desequilíbrio. Pode até ser que o outro queira, né, naquele momento, que ele precise, naquele momento, da válvula de escape. Então eu vou ser o saco de pancada do outro. Eu vou aguentar, né? E eu lembro que quando eu fazia Karatê Kyokushin, há muito tempo atrás, o mestre falava assim: o que vocês aprendem aqui é só aqui. Né? Se alguém te provocar na rua, você fica em silêncio, vai embora. Covarde é quem revida. Corajoso é quem vai embora e não revida, né? E isso ficou para mim, mas eu só fui poder aplicar isso muito, muito tempo depois. Comentários? Como que é? A intolerância e a impaciência estão em muita evidência nos tempos atuais. Né? A gente às vezes se surpreende com certas atitudes que nós tomamos intempestiva, né? Aí ficamos aí num cantinho, se remoendo, né? Fazer o quê, né? Mas o que é falado não volta atrás, né? Não tem como você apagar, né? Uma ofensa que você profere a outra pessoa ou um ato, como já foi dito, de intolerância de quaisquer espécies, né? Que estão muito em evidência hoje em dia, inclusive, se prega aí penas drásticas, duras para esse tipo de atitudes, né? Então, só não resta recorrer à prece e procurar o autocontrole a todo custo, né, meu irmão? Todo custo.
Meninas, querem falar alguma coisa? Não, não, Fred. É difícil, né? Eu só tô aqui pensando em como eu ajo e como eu tenho que mudar muita coisa ainda. Ai, meu Deus, não é fácil não. Mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. E o dia todo, às vezes, a gente leva o pensamento a Deus, fala: "Ah, meu Deus, me ajuda. Me ajuda que eu quero mudar e ainda não consegui, né?" Mas a gente consegue, se Deus quiser. Tempo, com o tempo a gente vai amadurecendo, né? Sem dúvida, né? Uma outra frase que minha mãe me disse outro dia que eu gostei bastante é: a gente é dono do que cala e escravo do que fala, né? Bem isso mesmo. Depois que a gente falou, que já está solto aí no mundo, já era. E Paulo também, só para finalizar, também dizia, né, que o, o bem eu quero fazer, este eu ainda não faço, né? O mal que eu gostaria de evitar, este eu ainda faço. Né, seu Rubem? Perfeito. São Paulo foi um marco para o cristianismo. Sem ele, a, a pregação aos gentios, né? Juntamente com Timóteo e Barnabé, depois Lucas também se associou a eles e os outros apóstolos que partiram, né? Para locais longínquos, né? Inspirados pelo Espírito Santo, né? Naquela emocionante ocasião de Pentecostes, né? Em que houve aquela manifestação do Espírito Santo sobre eles. Deu a eles o poder, né? Os dons dos idiomas, o dom da fala, né? Da oratória, da facúndia, e assim por diante, né? Das curas, né, meu irmão? Das curas. Tão importante no processo da difusão do cristianismo foram as curas que eles perpetravam, não? Pela glória de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado vocês. Vamos então agora agradecer a Jesus por todos os dons da vida, por todas as oportunidades que temos diariamente de praticar tudo aquilo que ele nos falou e que o Espiritismo vem nos relembrar. E pensando que muito recebemos, vamos tentar pelo menos dar um pouco de volta, vibrando pelos nossos irmãos mais difíceis, pelos irmãos que estão em grandes sofrimentos, como todos aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como Fred, a Verena, a Gabriele, a Juliana, o Elias, o Alan, o Bruno e tantos outros. Que eles possam ser resgatados. E vivemos também pelos encarnados em sofrimento, e dentre estes, aqueles que estão os pensamentos de suicídio. Vivemos por eles e pelos seus obsessores, que nada mais são do que seus inimigos de agora, que já foram muito caros no passado, mas que foram traídos nas suas mais caras afeições, tiveram o seu patrimônio roubado, muitas vezes sua própria vida, um cônjuge, um familiar. Oremos então a Jesus. Peçamos a Ele que abrace
vítima e algoz. E que agora cada um de nós possa vibrar por aquelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos que vieram à nossa mente neste momento sejam amparados. Neste momento, que possamos pedir mais do que a manifestação das coisas justas de que necessitamos, dos nossos desejos que não ofendem a ninguém, que possamos pedir o auxílio espiritual e moral, a inspiração para conseguirmos tudo aquilo que necessitamos para a vida material. Pois quando Kardec perguntou aos espíritos qual seria as condições para a felicidade relativa na Terra, os espíritos responderam: a posse não do supérfluo, a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Que esses possam ser os 3 pilares para buscarmos na vida a felicidade possível, relativa, que esse mundo é capaz de nos dar. Vibremos pelos nossos governantes, por esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelos indivíduos que anonimamente fazem a caridade e não são manchetes dos jornais, pelos centros espíritas, pelos templos, seitas, igrejas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários, incansáveis para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Prece final, por favor. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos, que Jesus nos ampare e nos guie sempre, nos paz e saúde a todos os nossos familiares e amigos. Amém. Amém. Boa noite, obrigado. Deus abençoe. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Amém.